Então, na aula de hoje nós vamos estudar os capacitores, que vai servir de base para fazer essa questão 5 aqui do livro, né? Mas, né, que é uma questão de cálculo da capacitância equivalente. Nós vamos entender hoje o que é isso, tá? Então, depois da aula de hoje vai ser possível resolver essa questão 5 aqui. Na aula anterior a gente falou do conteúdo que dá para resolver essa quarta questão, tá? E assim a gente vai chegar até o final, né? Na aula anterior também falei sobre como uma questão bem parecida com essa 7 aqui, tá? Eu alterei um pouco isso daqui, acho que eu avisei vocês, né? E é isso. Bom, então hoje nós vamos discutir os capacitores. Tá bom? Tudo bem aí? Alguma questão em relação a tudo que nós temos discutido até agora? Vocês estão conseguindo estudar e fazer as questões? Bom dia, Luiz. Bom dia, Wilson. Ok, então vamos lá. Bom, pessoal, eu tô aqui para tentar ensinar alguma coisa para vocês. Eu sei que essa metodologia da educação à distância, às vezes, ela de fato aumenta muito a distância entre a gente, né? Mas queria que vocês tentassem participar, pegar aqui o conteúdo e o que vocês não entendessem me dizer. Porque eu tô aqui para isso e eu acho que fica mais interessante se a gente dialogar e se não vira uma palestra e aí eu fico falando sozinho aqui. Tá bom? Então aproveite para tentar entender e tirar dúvida. Bom dia, DR. Porque se deixar para assistir depois e tirar dúvida depois às vezes vira nunca. Mas enfim, cada um tem as suas limitações de tempo, né, e de contexto, então não sei qual é a particularidade da situação de cada um, mas quem estiver aí assistindo, aproveite para a gente tentar de fato entender isso aqui. Então hoje nós vamos discutir o item 5 do plano de curso, que é referente ao capítulo 25 do livro. Então já é o quinto capítulo que nós estamos estudando. Se vocês forem estudar pelo livro, o livro tem muito mais coisa do que eu estou falando. De modo que, se vocês não tiverem todo esse tempo para ler tudo isso do livro, tentem ver as coisas que eu falei aqui, que aí vai ser mais fácil. Diga qual é a sua pergunta sobre a lista de R. A última questão. Bom dia, Milton. A última questão, você estava na nossa última aula, você chegou a ver? Ainda não? Pois resumindo o que a gente discutiu na aula anterior, a gente tem essa fórmula aqui, ó, que ela é geral, tá? Essa fórmula aqui de azul, não sei se você está vendo aí a minha tela, eu não estou compartilhando nada. Não, Nada, né? não. Mais uma vez cometi esse erro. Tá.
Olha só, essa fórmula aqui de azul é a definição geral de potencial, tá? Que nós vimos na aula anterior. O potencial é uma descrição escalar, assim, é como se fosse uma espécie de campo elétrico, só que não é vetorial, é escalar. Ele é como se fosse uma integral do campo elétrico, na verdade. E por esse motivo ele é escalar. Bom, aí nós vimos aqui alguns exemplos desses cálculos que, enfim, é uma integralzinha que tem que fazer. E a questão que eu vou botar na lista e na prova vai ser do anel carregado. Então eu já estou adiantando para vocês porque eu quero que vocês realmente tentem fazer e tentem entender isso aqui, tá? Então eu já estou dizendo, vai ser um de anel carregado aqui. Aí o que acontece? Nessa fórmula geral a gente substitui essa expressão aqui que eu estou circulando aqui com o mouse, ó, tá? E ela vira essa outra expressão aqui. Então dá uma olhada nisso devagar. E só o que muda de um problema para o outro é esse lambda e também a integração aqui que está de azul, ó. Porque se for a integração no anel inteiro dá de 0 a 2π. Se for só metade do anel é de 0 a π. E se for 1/4 do anel é de 0 a π sobre 2. Então você tem que ver essa segunda parte aqui dessa aula para entender. Essa parte 3 aqui, cálculo do potencial, tá? Aí qualquer dúvida que você tiver depois de dar uma olhada nisso aí, pode me perguntar, tá bom? Bom dia para você que chegou agora aí. A gente estava discutindo sobre a última questão da lista. Tá legal. Então, ok. Hoje a gente vai discutir os capacitores. Bom dia, Emerson. Então hoje nós vamos falar sobre os capacitores. Basicamente, separei em 3 partes aqui. Primeiro eu vou falar o que é um capacitor, suas propriedades básicas, né? Depois sobre o cálculo da capacitância e finalmente sobre algumas propriedades desses capacitores. Então hoje nós vamos resumir esse capítulo 25 inteiro. E no final da aula eu vou dizer para vocês o que são as partes centrais que vocês deveriam olhar mais como aquilo que vai orientar. Bom, então primeiro que um capacitor ele é um dispositivo, um equipamento elétrico razoavelmente muito simples, razoavelmente simples, porque ele tem por dentro ele é bem simples. Bom dia, Gabriel. E a utilidade dele é bem objetiva. Nós vamos ver depois ao longo da aula como é que ele é por dentro, mas resumindo, é como se fossem duas placas que não tocam uma na outra. E aí a primeira coisa que a gente acha estranho é como é que ele é uma placa se eu estou vendo aí do lado esquerdo um monte de capacitor, né? Esses são os capacitores. Se eles são na verdade cilindros, é porque essa placa ela pode ser enrolada. As placas elas podem ser enroladas e aí virar um tubo, porque assim é mais fácil de armazenar e ocupa menos espaço, né? Imagina se uma placa de um computador, cada capacitor fosse duas placas gigantes assim, uma do lado da outra, não dá, né? E para que ele serve? Ele armazena nessas que nós vamos chamar sempre de placas, mas elas não necessariamente são retas sempre. Ele armazena uma quantidade de energia elétrica, né? Armazena carga. E bom dia. Bom dia, Lucas, Gabriel, tudo bem? Então, o capacitor armazena uma certa quantidade de carga, só que diferente da bateria, que a bateria ela vai liberando de uma maneira razoavelmente contínua essa energia, os capacitores eles liberam muito rápido. É quase instantâneo, mas na verdade não é exatamente instantâneo. Ele vai liberando a energia, vai decaindo. E aí uma das aplicações nisso é nos flashes das câmeras, né? Então, hoje em dia no flash da câmera de celular não.
né? Porque a gente sabe que é um outro equipamento, tanto é que ele consegue ficar com uma lanterna ligada. Se fosse capacitores não daria, porque o capacitor libera energia rápido. Então ele é ideal, por exemplo, para usar numa câmera de flash, e esse capacitorzinho que eu botei aí, ele é justamente para isso, tá? E aqui tem alguns exemplos para mostrar para vocês que eles podem ter vários formatos. Esses equipamentos que armazenam uma energia por um tempo e quando precisa ele libera muito rápido essa energia, que são os capacitores. Depois nós vamos ver o que significa esses números aí. Esse, essa letra Mi e esse F aí. Bom, então tem vários formatos. Pode ser cilíndrico, ele pode ser em formato de placas mesmo, como é, por exemplo, esses pequenininhos aqui do meio de cima, né? E pode ter vários outros formatos também aqui. Bom, esses dois aqui eu não tenho certeza se são capacitores, não lembro agora. Mas eu acho que é um outro equipamento. E aqui do lado direito, aqui embaixo, ó, tem a representação dos capacitores num circuito, né? Nós já vamos ver o que é um circuito. Geralmente ele é representado dessa forma aqui. Só um instante. Geralmente ele é representado dessa forma aqui. Duas placas paralelas uma à outra, sem se tocar, né? Porque lá dentro do capacitor essas placas não vão se tocar. Existem alguns capacitores também que são polarizados, né? O que significa que eles têm um lado positivo e negativo, e isso não muda. Se eles forem ligados ao contrário, eles não vão funcionar. E aí esses capacitores polarizados, eles são representados desse jeito aqui, mas eu botei mais como curiosidade para vocês, porque nós não vamos lidar com isso na disciplina. Isso daí é mais para quem estuda circuitos ou engenharia elétrica, eletrotécnica, essas coisas. Bom, para entender o campo elétrico de um capacitor, é basicamente o seguinte: nós vamos ter aqui um fio, e esse fio está ligado a uma placa que nós vamos representar por essa região amarela aqui e verde, ó, e aqui tem uma outra placa ligada a um outro fio. Essas duas placas não se tocam de jeito nenhum, porque se elas se tocarem, as cargas vão escorrer e vai ter um equilíbrio térmico, um equilíbrio elétrico aí, né? Então, como elas não se tocam e elas têm cargas opostas, a carga da esquerda é mais Q e a da esquerda é menos Q, que diabo significa isso? Quer dizer que se do lado esquerdo fosse mais 10 coulombs, do lado direito seria menos 10. É sempre o oposto. Boa tarde, Lian. Tá? Então, é mais ou menos assim. Justamente pelo fato de elas terem cargas opostas, se vocês lembrarem da aula de campo elétrico, a carga positiva ela tem um campo que aponta para fora e a negativa tem um campo que aponta para dentro dela. Então, no fim das contas, esses dois campos se somam e dá esse aspecto que vocês estão vendo aí no fundo de azul. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Então, estou falando para vocês que chegaram agora sobre capacitores. Isso daqui é uma representação. São duas placas opostas aqui. Tem sinais opostos, uma positiva e uma negativa. Elas não se tocam e cada uma está ligada num fio aqui no terminal. Isso faz com que apareça um campo elétrico aqui no centro, que se vocês repararem ele é bastante regular, ó. Ele aponta basicamente da esquerda para a direita, tá? Então uma maneira de simplificar isso é dizer que ele é uma placa aqui e outra aqui, e que tem um campo elétrico que aponta da esquerda para a direita aqui. Um campo elétrico, onde aqui tem uma carga positiva e uma carga negativa bem aqui, certo? Então assim a gente pode começar a entender mais ou menos o capacitor. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Ok. Então, o primeiro modelo que a gente vai pensar
e que na verdade ele serve até certo ponto para entender todos os capacitores, é o capacitor de placas paralelas. Então vamos imaginar essa situação que eu desenhei ali em cima de vermelho, só que agora as placas não estão em pé, elas estão deitadas aqui para a gente entender o desenho. Ok. Então vamos supor que a placa de cima ela tem uma carga positiva mais Q, como está escrito aqui na figura, e a de baixo tem uma carga negativa menos Q. Então o campo elétrico fora vai ter esse aspecto aí que parece essa orelha, mas isso não importa, o que importa é no meio dele. No meio do capacitor, esse campo vai ter esse aspecto aí, de cima para baixo, vai ser sempre da placa positiva para negativa. Tá? E bom, vamos falar algumas coisas então sobre como é que a gente pode entender numericamente esse processo aí. Em primeiro lugar, as placas elas ficam isoladas, como está escrito aí, entre si. Isoladas por um material dielétrico. Um material dielétrico, como eu já mencionei em outras ocasiões, significa um material isolante, tá? Então as placas elas são condutoras, são feitas geralmente de algum metal, mas entre as placas a gente não deixa ar, a gente deixa um material isolante, por exemplo, cerâmica, tá? Então poderia ser cerâmica, poderia ser borracha. Claro que na indústria vai ter materiais mais específicos que vão maximizar esse efeito, mas é bom a gente pensar num exemplo assim, certo? E por que tem que ter um material isolante? Porque as cargas elas são opostas. Então, se uma placa tocar na outra, elas vão se neutralizar, vão entrar em equilíbrio aqui. As duas vão, a carga negativa da placa de baixo vai para a de cima, que está em excesso, vai equilibrar tudo. As duas vão ficar com uma carga nula. Então, elas não podem se tocar, porque é isso que mantém esse campo elétrico entre as placas, que é o que faz com que o capacitor funcione e forneça energia, certo? Por esse motivo elas ficam isoladas uma da outra. Bom, para que a gente possa medir o quanto esse capacitor ele é bom para fazer o serviço dele, nós temos que introduzir uma grandeza que vai medir o quão capacitante, digamos assim, ele é, certo? Então, para isso nós vamos relacionar as duas grandezas que estão em jogo aí. Quais são elas? A gente tem duas placas, e como aqui está positivo e aqui está negativo, a gente pode sim medir o campo elétrico aqui. Claro que pode. Porém, em estudos de eletromagnetismo, especialmente envolvendo circuitos, nós não costumamos utilizar o campo elétrico, tá? Bom, como eu mencionei na outra aula, nós temos a noção de potencial, que grosso modo o campo elétrico é basicamente menos a derivada do potencial em relação à posição. Na verdade não é bem isso, isso aqui é em uma dimensão. Em três dimensões o campo ele é basicamente menos o gradiente. Na verdade isso aqui é igual se for uma dimensão. Se for em três dimensões, o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Então é muito mais fácil a gente trabalhar com o potencial, que é uma grandeza escalar, do que com o campo elétrico. Então nós não vamos medir o campo elétrico aqui entre as placas. O que nós vamos medir é a diferença de potencial entre as placas. Por quê? Porque isso é equivalente do ponto de vista teórico, físico é equivalente, só que na prática é muito mais fácil. Por quê? Porque sendo a diferença de potencial ou tensão também chamada um número, um escalar, a gente pode medir usando o voltímetro, certo? Você está dando para entender aí. Se alguém quer perguntar alguma coisa, fique à vontade.
Então a gente usa o potencial porque a gente pode medir a diferença de potencial entre as placas usando o voltímetro, tá? E outra coisa que vai caracterizar esse capacitor é a carga que tem de um lado e do outro, tá? Só que se vocês pensarem comigo aqui, a carga líquida do capacitor é zero, porque se a gente somar a carga do lado esquerdo com a do lado direito, dá zero. Então, a carga verdadeira, entre aspas, líquida, né, do capacitor não informa absolutamente nada. O que vai dizer como ele funciona é quanto tem do lado esquerdo e quanto tem do lado direito. Só que como elas são opostas, olha só o raciocínio. Como elas são opostas, que uma é positiva e outra é negativa, então basta eu saber o módulo das duas. Porque o módulo das duas vai ser igual. E esse módulo é Q. Então, por exemplo, se a placa esquerda tivesse mais 10 coulombs e a direita menos 10 coulombs, aí a gente diria a carga Q do capacitor é 10 coulombs. E aí a gente tem que entender o que significa isso, né? Isso não significa que tem 10 coulombs ao todo, não. Quer dizer que tem 10 coulombs do lado esquerdo e menos 10 do lado direito, ou vice-versa. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Ok. Bom, então a partir daí nós definimos a capacitância. A capacitância é o que vai medir o quanto esse capacitor é bom em armazenar carga. Então, vamos pensar um pouquinho. Imaginar que a gente tem um capacitor aqui, duas placas que não se tocam. Aqui vai ter uma carga mais Q, aqui uma carga menos Q. E entre as duas placas vai se estabelecer uma diferença de potencial, uma tensão, que nós vamos chamar de V. Quanto maior for a carga de cada lado, maior vai ser essa diferença de potencial, porque vocês devem lembrar que o potencial ele é geralmente proporcional à carga. Então, se a carga aumenta, o potencial aumenta, certo? Isso significa que, numa primeira aproximação, a gente pode dizer que a carga é proporcional à tensão V, né? E aí nós simplesmente damos um nome para essa constante de proporcionalidade, que é justamente a capacitância. Então, para cada capacitor vai ter uma constante dessa. Então, vamos ver se vocês conseguiram, se eu conseguir ser claro aqui. Cada capacitor tem uma grandeza relacionada a ele chamada capacitância. E essa grandeza é medida dividindo a carga total, a carga de cada placa em módulo, pela tensão entre as placas, certo? Então é importante deixar claro como é que a gente mede isso. Vai ser a carga de cada placa em módulo dividido pela tensão entre as placas. Essa é a capacitância. A unidade de capacitância, então, vai ser o resultado da divisão entre a unidade de carga, que é o coulomb, e a unidade de tensão, que é o volt. Eu já falei isso, mas eu vou repetir. Tomem cuidado para não confundir esse V maiúsculo. Que infelizmente existem três coisas que são representadas por esse V. Existe o potencial, a diferença de potencial, que é o que está escrito nessas duas equações, é a diferença de potencial, que é a tensão. Tá? Então, só para deixar claro, o V é a tensão, que é igual à diferença de potencial. Nesse caso, diferença de potencial entre as placas. Ok? Esse V que aparece nessa fórmula aqui já é uma outra coisa, é o volt, tá? Então isso daqui é 1 coulomb dividido por 1 volt, que é o volt é a unidade de tensão.
Então não vão confundir aí potencial com diferença de potencial com volt, que é a unidade desses dois. Muito bem. O que acontece é que um farad, que é o nome dessa unidade, não é Faraday, é farad, tá? Com letra minúscula. Essa unidade é muito grande, né? E por esse motivo o mais comum é se trabalhar, por exemplo, com o microfarad, que é justamente, como o micro é 10 a menos 6, um microfarad é aproximadamente 10 a menos 6 farads. Ou seja, é 1 milionésimo de farad. É um farad dividido por 1 milhão. Tá? Então, 1 milionésimo de farad é a unidade mais comum. Voltando lá para o início da aula, se vocês olharem para esses capacitores, não sei se todos, mas todos os que eu consigo ver estão escritos nessa unidade do microfarad. Tá? Então, por exemplo, esse aqui, azulzinho aqui, 10 microfarad, o que significa isso? Significa que ele armazena 10 microcoulombs para cada volt de tensão, certo? Esse outro grandão aqui, 4.700 microfarads, significa que ele armazena 4.700 microcoulombs de carga para cada volt de tensão, certo? Eu também aprendi um dia desse. Bom, qualquer dúvida é só falar aí e me interromper. Enquanto isso eu vou pegar uma água aqui, eu tô com sede. Já volto. Professor? Professor? Oi, tô aqui. Eu tenho uma dúvida com relação à corrente elétrica. Hum. A diferença entre um capacitor e uma bateria, eu poderia também dizer que é a corrente elétrica, porque o senhor falou que o capacitor tem a capacidade de dissipar uma energia de maneira muito mais rápida que uma bateria. Então, eu Uhum. poderia dizer que a corrente no capacitor é muito maior do que uma bateria? É, acho que sim, mas só que ela vai ser maior por um tempo muito curto. Esse que é o ponto. Tipo, a bateria ela consegue manter, se for uma corrente contínua, ela vai manter uma corrente constante, né? Se for uma corrente alternada, aí ela vai oscilar entre dois valores, um positivo e um negativo. E o capacitor vai ser uma corrente provavelmente muito mais alta, só que por um tempo muito curto. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso num. Tá melhor lá no livro, mas falando assim, resumidamente, só para a gente entender, seria mais ou menos o seguinte: se a gente plotasse aqui o tempo e aqui a corrente,
Seria tipo assim, ó, uma bateria de corrente contínua seria... Aliás, a bateria é de corrente contínua. Então uma bateria teria uma corrente assim. Vamos chamar de um... Poderia ser, por exemplo, 1 ampere, sei lá. A do capacitor, ela vai ser assim, ela vai começar... Deixa eu só aumentar isso aqui. A do capacitor vai ser diferente. Ela vai vir muito alta aqui e ela vai cair assim, ó. Ela vai começar muito alta aqui e ela vai cair rapidamente aqui porque ela decai exponencialmente. Isso quando ele é descarregado, né? Vamos supor que a gente tem um capacitor carregado lá e a gente vai usar ele agora. Aí a gente, quando começa a usar ele, aí a corrente ela vai caindo lentamente, tendendo a zero aqui. Só que nesse intervalo curto de tempo aqui, vai acontecer o que tu falou, a corrente do capacitor, digamos assim, IC, vai ser maior do que a corrente da bateria. Aí depois de um certo tempo vai acontecer o contrário, a corrente da bateria que vai ser maior. Eu acho que seria mais ou menos isso. E isso também aí é tudo em módulo, né? Porque dependendo de como seja montado, pode ser no sentido oposto e tal. Mas enfim, só falando da parte que interessa, eu acho que seria mais ou menos isso. Sim, sim, compreendi. E com relação ao carregamento dos dois, também muda alguma coisa? Pois é, eu não sei falar sobre o carregamento da bateria, porque isso é um processo eletroquímico, né? E aí entra a questão de físico-química que eu realmente não sei. Mas o carregamento do capacitor já é um processo mais eletrodinâmico mesmo. Processo mais elétrico mesmo. Que eu vou falar assim daqui a pouco. Era isso? Ok, Sim, sim, obrigado, professor. tá bom. Então vamos dizer que isso daqui seria uma comparação qualitativa entre bateria e capacitor. Beleza. Obrigado pela questão. Então nós vamos iniciar agora o estudo dos circuitos, tá bom? Eu só queria que vocês me dessem aqui 2 minutinhos, só para eu ter certeza absoluta que uma pessoa que falou comigo aqui tá bem, está bem, beleza? Rapidinho. Pessoal, me desculpem aí a interrupção. É que eu pensei que fosse uma coisa grave aqui, mas aparentemente não é. Tá, então só queria ter certeza. Desculpem de novo. Então vamos iniciar aqui a discussão dos circuitos. Basicamente o circuito é um caminho fechado por onde passa corrente elétrica, tá? Ou por onde pode passar corrente elétrica.
Então a gente considera que um circuito geralmente é ligado por fios que são condutores, né? Porque isso é o mais lógico de fazer. Para que passe corrente, ele tem que ser condutor. Então, na verdade, cada caminho fechado desse nós vamos chamar de uma malha, mas vamos falar sobre isso na próxima aula. Por enquanto, vamos chamar isso que eu desenhei aqui de circuito. Então, temos um circuito, nosso primeiro circuito aqui. Uma bateria, né? Isso daqui parece muito com uma bateria de carro, para quem... todo mundo já deve ter visto alguma vez, nem que seja em filme. Né? Uma bateria de carro que é mais ou menos igual a isso aqui, que tem um terminal positivo e um negativo. Isso daqui é uma chave, né? Ou seja, um interruptor. Basicamente, quando ele levanta está desligado, quando ele abaixa está ligado. E aqui o capacitor. Por que a gente começou com esse circuito desse jeito e não de outro jeito? É porque se a gente tivesse começado falando simplesmente assim, ó, por exemplo, se a gente tivesse começado fazendo um circuito assim, que tem uma bateria bem aqui, vamos supor que bem aqui tem uma bateria, né? Aí ela tem um lado positivo aqui, que nós vamos representar assim a bateria, ó. Um tracinho grandão, que é o lado positivo, e um traço menorzinho, que é o negativo. Aí daqui sai um fio, do lado negativo sai um fio, do positivo sai outro. Se a gente simplesmente ligar um fio com o outro aqui, isso é um circuito de verdade, tá? Porém, isso é o que a gente chama de curto-circuito. Isso é um curto-circuito. Por quê? Porque a energia vai passar direto no sentido convencional, né? A energia sai do positivo para o negativo. Então, dependendo da carga que seja isso aqui, se não for uma bateria, se for um fio elétrico, como o fio é condutor, ele vai permitir que a corrente passe muito rápido. E isso pode ser inclusive um perigo. É um perigo para a vida, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a tomada de casa e ligar um buraco com o outro, todo mundo sabe que isso vai dar um curto-circuito e vai faltar energia na hora, né? Por isso que a gente não começou com esse circuito. Então, o que a gente tem que ter? Tem que ter pelo menos um equipamento para ligar bem aqui. Tem que ter pelo menos um equipamento que a gente possa ligar bem aqui, que vá de alguma forma frear, entre aspas, essa passagem de corrente. E aí nós vamos estudar alguns equipamentos que a gente pode colocar aqui. Vamos estudar os capacitores. Deixa eu apagar esse curto-circuito, senão vai parecer que eu estou falando do que está aqui embaixo. Né? Capacitores, nós vamos estudar os resistores. E mais lá na frente também os indutores. Tá? Mas por enquanto esses dois aqui. E aí nós vamos ver que os capacitores armazenam energia e os resistores gastam, certo? Que são duas maneiras diferentes de bloquear essa passagem de energia, que o circuito o capacitor vai armazenar, então ele não vai deixar passar tudo por causa disso. E o resistor ele vai gastar essa energia, então vai chegar aqui um tanto de energia grande e vai sair uma energiazinha menor, certo? Tá? Então esse é um circuito. Então, para que a gente possa começar a falar, a gente tem que botar alguma coisa ligada na bateria. E aí, seguindo a ordem desse livro, a gente começa com os capacitores. Eu acho que isso é para evitar uma discussão sobre várias questões aí dos resistores, né? Talvez seja mais fácil com o capacitor. Então a gente começa colocando um capacitor aqui, tá? E aí vejam que o símbolo do capacitor são duas barras de mesmo tamanho e o da bateria não, né? É uma barra grande positiva, negativa pequena. Só que se tivesse desse jeito aqui, a gente não teria controle nenhum sobre o que está acontecendo. Então, para que a gente possa ter controle, a gente introduz bem aqui também uma chave de seleção, que nós vamos representar desse jeito aqui.
uma bolinha com um tracinho para cima, se ela tiver desligada, e com o tracinho ligando aqui se ela estiver ligada, mas geralmente a gente só escreve assim. Certo? E eu apaguei o meu desenho. E aí a gente chega nesses três elementos aqui. Então a gente tem uma bateria, uma chave e um capacitor. Esse vai ser o nosso primeiro circuito. Não é todo circuito que precisa ser assim, isso é só um exemplo. Então, como eu já adiantei para vocês, a gente representa a bateria desse jeito aqui, o capacitor desse jeito aqui, e a chave, o botão liga-desliga, né, desse jeito aqui. Se tiver desligado, nesse caso aqui, que um fio não encosta no outro, e aqui ligado. Beleza? Ok. Então, já tem algumas grandezas aí que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo. A primeira delas é a capacitância, que nós acabamos de ver o que é, né? Que é uma grandeza que caracteriza um capacitor. Bom dia, Davi. E a outra grandeza que vai influenciar no cálculo aqui e no entendimento desse circuito é a tensão entre os terminais da bateria, tá? Muito bem. E aí o que acontece? Essa tensão a gente vai medir com um equipamento que é o voltímetro, que na verdade a gente fala voltímetro, mas na prática o que se tem é o multímetro, que é o equipamento que mede não só a diferença de potencial, mede também a corrente elétrica e também mede resistência. Se vocês fizerem alguma disciplina de laboratório, algum dia vocês vão ver um bichinho desse aqui, tá? Então esse daqui, ele mede, não sei se eu vou conseguir dar um zoom bacana aqui, tá? Ó, aqui nessa parte de cima da esquerda ele mede a corrente, esqueci o símbolo, mas acho que essa aqui é a corrente contínua. E aqui do outro lado, corrente alternada, né? Mede, não, estou falando besteira. A tensão aqui em cima, tá? Alternada e contínua, e aqui embaixo mede a corrente. Aí ele pode medir também a resistência, que é o que a gente vai estudar depois, certo? Então a gente fala voltímetro, mas é de uma maneira simbólica para dizer que a gente vai medir a tensão. Mas o mesmo equipamento aqui ele serve como medidor de tensão e medidor de corrente também, certo? E aí depois a gente pode exercitar um pouco essa animação aqui, que é lá da Universidade do Ceará, certo? Ok. Então quando a gente fala voltímetro, quer dizer que a gente pegou um equipamento daquele lá para medir a tensão, beleza? Ok. Então esses são os elementos básicos aí do nosso circuito. Esse circuito ele pode funcionar de duas formas. Ele pode funcionar carregando o capacitor e pode funcionar descarregando o capacitor. Então vamos discutir como é que funciona esse carregamento. Basicamente é o seguinte: no início o capacitor está descarregado. Eu acho que está um pouco poluído isso aqui, deixa eu tentar de novo. Não sei se vai ficar melhor assim, mas vamos ver. Ok, então no início o capacitor está descarregado, tá? Vamos imaginar que estava tudo desligado aqui embaixo, a chave está desligada, né? Aí eu liguei a chave, pá. Quando eu ligo a chave, agora fechou o circuito, como a gente diz, né? Fechou aqui, vai ter uma corrente que convencionalmente sai sempre do sentido positivo. O que é corrente? É passagem de carga elétrica. Então vai ter uma passagem, um fluxo de carga elétrica aqui nesse sentido do positivo para o negativo, que dá o sentido horário nesse caso. Beleza? Então, o que vai acontecer? Esse capacitor ele é feito de um material condutor, ele não é isolante. Então, como ele é condutor
E lembrem que uma placa não encosta na outra, tá? Não dá para passar a mão aqui entre as duas. Ok. Quando a gente liga, então, essa parte positiva, como ela é positiva, ela vai atrair elétrons dessa placa do lado esquerdo. Então aqui do lado esquerdo os elétrons vão começar a sair. Como eles vão sair, olha só qual é o raciocínio. Ele estava em equilíbrio, né? Ele estava com uma carga nula desse lado. Só que como os elétrons vão sair atraídos lá pelo lado positivo, esse lado vai ficar faltando elétrons. Então, se os elétrons são negativos e eles vão começar a faltar, vai começar a sobrar carga positiva, certo? Então aqui vai ficar uma carga positiva desse lado. Do outro lado vai acontecer o oposto. Os elétrons eles vão ser repelidos para cá. Por quê? Porque esse terminal daqui é negativo, então os elétrons eles vão ser repelidos para lá, para longe do que já é negativo. E aí eles vão se acumular desse lado direito aqui, e o lado direito vai ficar negativo, certo? A gente tem que fazer um cálculo, na verdade, aí, que envolve outras coisas que a gente ainda não discutiu, para poder mostrar como funciona a carga do capacitor. E aí a gente tem que resolver uma equação diferencialzinha aí, para poder ver isso. Mas quando a gente faz tudo isso, a gente descobre, resumindo a história, que esse carregamento ele tende a um limite. Então a carga ela vai aumentando, mas ela tende a um limite, que seria a carga máxima do capacitor, né? Tá? E essa carga máxima ela vai ser atingida justamente quando o potencial entre as placas do capacitor, nós podemos chamar assim, o potencial entre as placas do capacitor, foi igual em módulo à diferença de potencial da bateria, certo? Então é mais ou menos assim que vai acontecer o carregamento do capacitor. Quando a gente liga, os elétrons de uma placa vão ser atraídos para o lado positivo da bateria e os da outra placa vão ser repelidos pelo lado negativo da bateria. Então, depois de um tempo, vai se gerar um acúmulo que vai fazer com que esse lado aqui fique com uma carga mais Q e esse outro lado aqui fique com uma carga igual em módulo, porém com sinal oposto, menos Q. Deu para entender mais ou menos como é que esse processo? Então quando acontecer isso daqui, a gente vai ter uma situação que vai ser o equilíbrio. Aí quando atinge o equilíbrio, a carga do capacitor vai ser C. E aí a gente vai poder dizer de novo que a carga vai ser a capacitância vezes a tensão da própria bateria nesse caso, tá? Resumindo é isso. E eu vou deixar esse slide aqui da outra aula que eu dei, caso vocês queiram ler depois, que tem alguns comentários também sobre esse processo aí de carregamento. Então vejamos como calcular essa capacitância, porque eu só falei para vocês, ó, cada capacitor tem a sua, né? Mas eu não disse como é que calcula. Então o que acontece? Existe um algoritmo que eu não vou detalhar para vocês porque eu vou só dar os resultados, né, devido ao que eu já falei várias vezes, a nossa disciplina ela tem um conteúdo um pouco mais compactado. Então eu vou só dar esse algoritmo que eu não vou cobrar de vocês, tá? Exatamente isso, mas somente o resultado. Então primeiro a gente tem que saber qual é a carga do capacitor. A partir dessa carga nós podemos descobrir o campo entre as placas, tá? E esse campo entre as placas ele vem lá da lei de Gauss, certo? A partir do campo nós descobrimos a diferença de potencial entre as placas, dada por essa expressão bem aqui, dessa integral, tá?
Desculpa. E a partir daqui nós calculamos a capacitância como sendo essa carga que nós medimos, dividido por essa diferença de potencial que nós encontramos. Da onde é que vem as peculiaridades do capacitor, né? Ela vem daqui. Daqui que vem as peculiaridades. E daqui também. Por quê? Porque dependendo do formato do capacitor, se ele for de placas paralelas, se ele for cilíndrico ou se ele for esférico, esse campo ele vai ter uma relação diferente com a carga e com a área da superfície do capacitor, certo? Ok. E a partir daí isso vai influenciar no cálculo de V, que vai influenciar no cálculo da capacitância C. Então, fazendo esse procedimento, a gente percebe primeiro que a capacitância na verdade depende da geometria do capacitor, ou seja, do formato e do tamanho das suas placas. Então, a gente vai chamar de placas o lado direito e o lado esquerdo, digamos assim, do capacitor, mesmo que não sejam placas, mesmo que sejam esferas ou cilindros ou qualquer coisa. Para que a gente tenha um nome, a gente chama de placa, mas não necessariamente vai ser plano. E é justamente esse formato e também o material do qual ele é constituído, e vamos ver outro fator depois, que vai influenciar nesse valor de C. Tá? Então, a partir desse procedimento, entre aspas, de um algoritmo, entre aspas, né, que estava nos slides anteriores, a gente pode encontrar a capacitância de alguns tipos diferentes de capacitor. Esse daí, da figura, ele é um desculpa. Ele é um capacitor de placas paralelas. Então, esse daqui é o famoso capacitor de placas paralelas que nós estávamos estudando até agora, certo? Ele é didático, na verdade. Esse daqui, na verdade, é um capacitor de uso em sala de aula, geralmente disciplina de laboratório. Tá? Então, a gente liga um fio aqui. Não sei onde liga o outro, que eu não estou vendo aqui. Tá? E aí, a gente vai medir essa capacitância aqui. Então, por exemplo, aqui poderia ser o lado positivo e aqui o negativo. E aí a gente vai medir a capacitância dele, medindo a diferença de potencial através do voltímetro. Ok. E como é que a gente vai saber qual é a previsão teórica para essa capacitância, então? A previsão teórica é essa daqui, que a capacitância vai ser ε0 vezes A dividido por D, onde esse A é a área de cada placa, e esse D é a distância entre as placas. Como é que a gente chega nesse resultado? Usando essa fórmula aqui, esse processo, certo? Isso está feito detalhadamente lá no livro e eu não vou fazer, tá? Então eu vou só comentar com vocês o que significa esse resultado. Se a gente olhar bem para essa fórmula, a capacitância ela diz o quanto o equipamento, que é o capacitor, consegue armazenar carga. Então, se ele tiver uma área grande, ele vai armazenar mais carga do que uma área menor, certo? Agora, quanto mais próximo estiver as cargas, essa distância vai diminuir e a capacitância vai aumentar. Então, se a gente tem um capacitor de placas paralelas aqui, se a gente afasta uma placa da outra, essa distância aumentou, então a capacitância vai diminuir. Por outro lado, se a gente aproxima agora as placas e deixa bem pertinho, essa capacitância aumenta, porque a distância diminuiu. É isso que essa fórmula diz. Então, resumindo,
Quanto mais próximos estiverem as placas, melhor vai ser a capacidade do, sendo bastante redundante, a capacidade do capacitor de armazenar carga elétrica. Ok. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos essa fórmula aqui? Ficou alguma dúvida em relação a essa primeira fórmula? Não? Ok. Beleza. E nós temos também o capacitor cilíndrico, né? Que numa primeira aproximação aqui a gente pode supor que ele tem então uma placa externa que na verdade é um tubo cilíndrico. Boa tarde, tudo bem? Desculpa aí, tô com sono. Então, prosseguindo, o capacitor cilíndrico ele é formado por um cilindro externo e um cilindro interno. E essa figura ela representa mais ou menos, né, como se a gente pegasse esse cilindro assim. Não sei quem está olhando para minha câmera, mas imagina que a minha garrafinha aqui fosse o capacitor. Essa figura equivale a gente cortar ele assim, tá, no meio horizontalmente e depois olhar de cima. Então, quando a gente corta horizontalmente e olha de cima, a gente vai ver essa casca de fora e essa casca de dentro. Tá? E se elas não se tocarem e cada uma estiver ligada a um terminal, isso é um capacitor, certo? Beleza. E aí, aplicando aquele procedimento lá de cálculo, nós descobrimos que a capacitância desse daí vai ser 2π vezes ε0, aquele mesmo ε0 lá da lei de Coulomb, tá? Vezes L sobre o logaritmo natural de B sobre A. Beleza, vamos ver o que é cada negócio aí. L é a altura do cilindro. B é o raio maior. Como assim raio maior? Porque nós temos duas placas. Então B é a distância do centro do cilindro. É a distância aqui do centro do cilindro até a casca de fora, tá? Esse aqui é o B. E é isso que eu estou chamando de raio maior, como mostra aí na figura. E A vai ser o raio menor. Como assim raio menor? É a distância do centro até a borda aqui. Esse vai ser o tamanho do A, certo? Distância do centro até o cilindro menor, ok? Então essa é a fórmula para calcular essa capacitância. Então quando eu disse para vocês ainda agora que o cálculo da capacitância depende da geometria do problema, eu quis dizer isso, quer dizer que depende do formato dele, e vocês estão vendo na fórmula que vai depender justamente do tamanho dele, dos tamanhos, basicamente, é isso que eu quero dizer com geometria. A altura do cilindro, que é o L, e o raio da casca de fora e o raio da casca de dentro. Vejam o seguinte, só um detalhe matemático aqui. Como esse B é maior do que o A, só um detalhe matemático aqui. Então o B sobre A vai ser maior do que 1. O que significa que aquele logaritmo lá vai ser positivo. Tá? Só para vocês verem como tudo está aparentemente funcionando direito, né? Então isso aqui vai ser sempre positivo. E a capacitância vai continuar positiva. Ok. Outro exemplo interessante, e que a gente pode obter uma fórmula através do cálculo, né, como está feito lá no livro, é o capacitor esférico.
Eu não sei dizer para vocês se hoje em dia se utiliza ainda algum capacitor esférico em algum equipamento elétrico, eu não sei dizer. Mas os cientistas, né, e as cientistas que estudaram isso no passado, especialmente no século XIX, eles tinham esses capacitores esféricos, certo? Como eu vou mostrar daqui a pouco, uma pessoa que fazia muita experiência com isso era justamente o Faraday, né? Que dá nome a várias coisas, inclusive no eletromagnetismo, como a gente viu ainda agora, né? A unidade de capacitância, inclusive, é o Faraday em homenagem a essas experiências que ele fez. Então, o que ele fazia? Dentro tem uma esfera menor, tá? Aqui dentro tem essa esfera menor, aqui dentro, né? Essa esfera menor, ela não entra em contato direto com essa casca de fora. Ela tem um isolante aqui onde não dá para ver, né? Por onde passa esse fio aqui, para ela não encostar na casca de fora. E aí a casca de fora vai ser uma esfera, né? Só que feita em 2 pedaços para poder fazer as coisas funcionarem. E aí o Faraday ele fazia muitos experimentos com esse capacitor aqui. Então, por uma questão de dar um exemplo e também de remeter a essa questão histórica, a gente fala do capacitor esférico. Agora imagina que a gente tem essa esfera aí e a gente também cortou ela no meio, mais ou menos assim, ó, bem aqui. Não dá pra ver. Imagina que a gente cortou ela no meio aqui. Eu fechei e a gente cortou aqui no meio e tá vendo de cima de novo, tá? Então se a gente cortar no meio e ver de cima, a gente vai ver uma figura parecida com a do cilindro ainda agora. Então vai ter um raio maior, que a gente vai chamar de B, e um raio menor, que a gente vai chamar de A, tá? E isso é o suficiente para caracterizar o capacitor e a sua capacitância. Então, aplicando aquele método que eu apenas mencionei para vocês, a gente encontra que a capacitância é 4πε0 vezes o produto desses raios, A vezes B, dividido pela diferença entre eles, B menos A. Tá? Essa é a capacitância de um capacitor esférico. Certo? Onde A é o raio menor e B é o raio maior. Então eu poderia perguntar, por exemplo, para vocês na lista ou na prova o seguinte: considere um capacitor esférico em que o raio menor mede 1 centímetro e o raio maior mede 2 centímetros. Calcule a capacitância dele. Isso poderia ser um exercício. Então vocês têm que converter para metro, jogar aqui na fórmula, e se tiver tudo no SI, o resultado vai dar a capacitância em farad, certo? Então isso seria um exemplo de exercício. Ok. E aí a esfera isolada, muito embora ela não tenha duas placas, ela pode ser entendida como um capacitor quando a gente... veja se vocês raciocinam comigo aqui. Imagina essa esfera aí do centro. Tá? Essa esfera aqui do centro. É ela que tem o raio A. Tá? É essa aqui que tem o raio A. Essa grande aqui de fora, ela tem o raio B. Agora imagina que a gente vai aumentar esse B, ou seja, vai aumentar essa casca de fora até o infinito. Isso é um experimento de pensamento apenas, né? A gente não pode construir isso de fato, essa casca infinita. Não dá. Só que matematicamente faz sentido fazer esse B tender ao infinito, tá? Então, no exemplo anterior, se a gente faz matematicamente o B tender ao infinito, o que significa isso? Significa que... Sim, eu estou gravando.
significa que o raio externo ele vai aumentar até o infinito. Então ele vai sumir. Não vai influenciar em nada. Então o que vai sobrar? Vai sobrar só essa bola de fora aqui com raio A. É de dentro, melhor dizendo. Então é nesse sentido que a gente pode entender uma esfera isolada como sendo um capacitor, porque a gente pode armazenar carga nela, e nesse sentido a gente pode entendê-la como um capacitor, e tomando esse limite matemático aí, quando B tende ao infinito, a gente encontra esse resultado, que seria a capacitância da esfera. Vai ser 4π ε0 vezes o raio R da esfera, que lá no nosso caso seria o A. Então a capacitância vai ser essa, sendo R o raio da esfera. Então essa é a grandeza capacitância que diz o quanto de carga, em função da diferença de potencial, essa esfera pode armazenar. E esse experimento aí é um experimento chamado gerador de Van de Graaff, né, que é uma maneira de fazer essa casca esférica maior aí ser carregada, né? Então, quando ela é carregada, ela pode ser interpretada como um capacitor, e a fórmula da capacitância dela é essa daí. Alguma questão, pessoal, em relação a esses cálculos aqui de capacitância? Opa, estou passando para o lado errado. Alguma coisa? Ou por enquanto não? Não? Ok. Beleza, então vejamos outras propriedades dos capacitores aqui. Primeiro, vamos ver sobre a associação dos capacitores. Eu não vou poder deduzir isso aqui para vocês, mas analisando aqui a questão dos potenciais, a gente tem como fazer um procedimento muito interessante que eu vou explicar para vocês agora. A gente tinha ainda agora uma bateria, né? E aqui um capacitor. Então aqui era uma bateria e aqui era um capacitor. Agora, se a gente puxar um fio bem aqui, olha só o que eu vou fazer. Se a gente puxar um fio bem aqui e outro aqui, a gente pode ligar outro capacitor bem aqui, certo? Então, quando a gente faz isso, o nome disso é associação de capacitores, porque a gente ligou um capacitor no outro, diretamente no outro, tá? Então isso é uma associação de capacitores. Deixa eu só diminuir isso aqui para não confundir. Pronto. Beleza? Aí o que vai acontecer? Nós podemos encontrar um jeito. Deixa eu só botar só mais um capacitor aqui, que é para ficar claro o que eu vou fazer. A gente pode ainda puxar um outro fio e botar mais um capacitor bem aqui. Aí vai ficar igual essa situação do livro aí. Tá? Então vão ser 3 capacitores. E aí, apenas para que a gente consiga relacionar as coisas, a gente tem que dar um nome para as coisas. Então, cada capacitor vai ter uma capacitância aqui. E aí a gente precisa dar um nome. Então vamos chamar esse daqui de fora de C1, capacitância 1. Esse aí do meio vai ter uma capacitância 2. E o mais à esquerda aí uma capacitância 3. O que vai acontecer? Nós podemos considerar que isso é totalmente equivalente, do ponto de vista prático, isso é equivalente a ter um único circuito com um único capacitor bem aqui que vai representar os 3. Deu para entender? Esse aqui é o circuito verdadeiro. Esse daqui com os 3 capacitores é o circuito verdadeiro. Nós podemos representar esse circuito verdadeiro por um novo circuito, que é esse aqui, em que vai ter só a bateria e um único capacitor gigante.
certo? Esse capacitor que representa os outros três, a gente chama de capacitor equivalente. E a gente representa assim, com esse subscrito EQ, quer dizer que ele é equivalente, tá? Então, é possível demonstrar que a capacitância desse capacitor que vai representar os outros três, que é a chamada capacitância equivalente, nesse caso aí, do jeito que as coisas estão montadas, essa capacitância vai ser a soma dos três, simplesmente. Então vai ser a soma da capacitância C1 com a C2 com a C3. Isso também está demonstrado no livro, mas eu também não vou poder comentar aqui com vocês agora. Mas se trata basicamente de aplicar a definição que a gente deu de capacitância. Certo, pessoal? Essa vai ser a fórmula. Desse jeito que a gente montou aqui, a gente liga o terminal, olha só. A gente liga esse terminal aqui de um capacitor diretamente no terminal do outro capacitor. E a gente faz isso dos dois lados aqui. Acabei destruindo meu desenho. E a gente faz isso dos dois lados. Quando a gente monta assim, os dois terminais de um nos dois terminais do outro, e a gente faz isso de novo, isso é uma associação chamada em paralelo, como está escrito aqui. Tá? Então, a capacitância equivalente de capacitores em paralelo é igual à soma das capacitâncias individuais. E o interessante é que esse resultado é válido para um número qualquer de capacitores. Ou seja, se fossem N capacitores, a capacitância equivalente seria a soma de todos eles, C1 mais C2, até chegar no último. Se fossem só 2, seria a soma dos dois. Se fossem 20, seria a soma dos 20. Deu para entender, pessoal? Ok. Então, tá. Agora, vamos ver um exemplo então. Por exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem uma bateria de 12 volts, que é algo comum, né? Uma bateria de 12 volts, e a gente ligou 3 capacitores aqui em paralelo, que são eles: o capacitor C1 aqui de 4 microfarads, o C2 de 6 microfarads e o C3 de 10 microfarads, certo? Qual vai ser a capacitância equivalente? Bom, pela fórmula que nós acabamos de ver, vai ser a soma dos três. Então, somando os três, fica 4 mais 6 mais 10, 20 microfarads. Não precisou converter, porque aqui a gente só somou a mesma grandeza, né? Que é capacitância mais capacitância. E como todas estão em microfarad, a gente não precisou converter, tá? Mas se eu fosse perguntar, por exemplo, qual é a carga armazenada quando a diferença de potencial é 12 volts, que eu poderia perguntar aí, já que eu dei esse dado, né? Já que isso foi dado, melhor dizendo. Então, a gente poderia dizer qual seria essa carga. A carga vai ser capacitância vezes potencial, aí eu teria que converter. Então, fazendo essa conversão, ficaria 12 volts vezes 20 vezes 10 a menos 6 farad, e o resultado dá em coulomb. Então 12 vezes 20 daria 240. Então a carga seria 240 vezes 10 a menos 6. E tirando essas duas casas decimal e passando para lá, ficaria
2,4 vezes 10 a menos 4 coulombs. Certo? Então, como eu só somei entre eles mesmo, não precisou converter. Mas se eu perguntasse qual seria a carga, aí eu teria que converter como eu fiz aqui. Tá? Deu para entender esse exemplo aí, pessoal? Eu falei muito rápido. Certo? Ok. Beleza. Bom, agora existe uma outra maneira de organizar os capacitores, que é em série, tá? Então em série eu não vou ligar os dois terminais de um com os dois terminais de outro. Na verdade eu vou pegar um terminal de um e ligar com o terminal de outro, e assim eu vou encadeando eles um ligado no outro, como se fosse uma fila. Tá? Isso é uma associação em série. Quando é uma associação em série, nós também podemos substituir esses três capacitores aqui por um único capacitor, que vai ser chamado de capacitor equivalente, como está representado nessa figura aqui de baixo. Tá? Só que a fórmula para encontrar essa capacitância vai ser outra agora. Agora, a capacitância do capacitor equivalente é mais fácil, geralmente os livros escrevem o inverso da capacitância equivalente. Por quê? Porque vai ser a soma dos inversos das capacitâncias. Então, o inverso da capacitância equivalente é a soma do inverso da C1 com o inverso da C2 e o inverso da capacitância C3. Então, se fosse um exemplo, a gente substitui os três aqui, vai dar 3 frações provavelmente. Daí, a gente soma essas 3 frações, tá. Soma as 3. E aí no final a gente vai obter, por exemplo, que 1 vezes a capacitância equivalente deu, sei lá, 1 sobre 10. Então a gente tem que inverter de novo para obter a capacitância equivalente como sendo 10, certo? Porque a fórmula é assim. A fórmula é essa. Ok? Vamos ver um exemplo daqui a pouco. Antes eu queria só fazer um comentário de que essa fórmula ela vale para um número qualquer de capacitores também. Então ela vale para N capacitores, cujas capacitâncias seriam C1, C2, até chegar no último que é o Cn. Então o inverso da capacitância equivalente seria a soma de 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, e assim a gente vai somando até acabar o Cn. Então a gente soma isso tudo, depois inverte e obtém a capacitância equivalente. Vejamos então um exemplo. Vamos supor que nós temos aqui dois capacitores em série, um de 200 microfarads e outro de 300 microfarads, e vamos aplicar essa fórmula. Da fórmula que nós vimos, é essa amarela aqui, ó. Tá? Nós vimos para 3, mas como eu disse depois, vale para qualquer número, então vale para 2 também. Para 2 fica desse jeito. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser então 1 sobre 200. Nesse caso, como as duas estão na mesma unidade, a gente não precisa converter, que no final vai dar a mesma unidade, né? Porque tudo é a mesma grandeza aqui. Então fica 1 sobre 200 mais 1 sobre 300. E aí, fazendo essa fração aqui do lado, a gente descobre que 1 sobre 200 mais 1 sobre 300 vai ser, na verdade, 120 aqui, ó, tá?
Então essa capacitância equivalente vai ser o inverso de 1 sobre 120, que vai dar 120. Tá bom? Só uma questão de fração. O ponto central aqui, nevrálgico aqui da questão, é substituir esse 200 bem aqui e esse 300 bem aqui. Tá? Por quê? Porque uma vai ser a capacitância C1, depois a outra vai ser a C2. Substituído isso, é uma questão de calcular, isolar o capacitância equivalente. Ok? Muito bem. Então, resumindo, uma associação em paralelo de N capacitores, a capacitância equivalente vai ser a soma das N capacitâncias individuais. Ficou uma merda essa. E numa associação em série, a capacitância equivalente é mais fácil de achar, na verdade, o inverso dela, que vai ser a soma dos inversos das capacitâncias individuais. É interessante notar que quando a associação é em paralelo pelo fato de ser uma soma simples, direta, essa soma sempre vai dar maior. Então, associando em paralelo, a gente consegue aumentar a capacitância. Associando em série, a gente diminui. Isso é um pouco contra o que a gente imagina, né? A gente sempre imagina que se a gente ligar um no outro vai aumentar a capacidade. Não vai. Depende do jeito como é ligado. Se a gente ligar em série, provavelmente vai diminuir. Certo? Provavelmente. Se a gente ligar em paralelo, com certeza vai aumentar. Então a maneira de aumentar a capacitância associando capacitores é sempre botar eles em paralelo. Essa é a lição então que a gente tira. E pelo contrário, se a gente quiser por algum motivo diminuir, que pode ser que isso seja uma necessidade em algum momento, a gente associa em série. Ok? Apenas mais 2 comentáriozinhos sobre os capacitores, a gente encerra. Pois é, eu disse provavelmente porque se tu enxergar, por exemplo, se forem 2 capacitores, se tu enxergar isso como uma função de 2 variáveis, C1 e C2, teria que fazer uma análise tridimensional aí para ver quando é que vai aumentar e quando vai diminuir. Por isso que eu disse provavelmente. É possível que exista um caso em que não seja. Mas só que a gente tem que encontrar ou mostrar que não existe, né? Vamos pensar um pouco. Deixa eu só pensar uma coisa rapidinho aqui. Por exemplo, se os dois fossem 1/3 aqui, será que ia aumentar ou diminuir? Então lá ia ficar 1 sobre 1/3 mais 1 sobre 1/3 ia dar 6. Então a capacitância equivalente deu 1/6 que diminuiu. Agora se as capacitâncias fossem 3 em vez de 1/3. Aí ia dar 2/3 que ia inverter ia dar 3/2. Então a capacitância equivalente daria 3/2. De todos os jeitos que eu tento calcular aqui, diminui. Mas a maneira mais adequada de verificar isso seria através de um gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar nesse gráfico e aí eu te respondo, senão a gente não termina agora. Então a capacitância equivalente em série. Resumindo, eu não sei e vou pensar nisso, tá? Aí eu te respondo, Cauã. Ok. Bom, como eu disse para vocês, entre as placas do capacitor se gera uma diferença de potencial, né? Só que quando existe uma diferença de potencial, existe uma energia associada, tá? E nós não vamos poder estar fazendo esse cálculo aqui, mas a energia potencial ela é igual ao quadrado da carga
desse capacitor, dividido por 2 vezes a capacitância dele. Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, mas eu estou deixando isso como uma espécie de observação aqui, tá? A energia associada a um capacitor varia com o quadrado da carga e é inversamente proporcional à capacitância. Uma questão importantíssima de discutir é o capacitor no meio dielétrico. Porque como eu disse para vocês, né, logo no início, as pessoas colocam um material dielétrico entre as placas do capacitor para aumentar a eficiência dele, a capacitância. Então isso aqui é um capacitor de verdade aberto no meio, onde a gente pode ver que na verdade não são... Essas placas elas são enroladas, né, um monte de vezes, e entre elas é colocado um material dielétrico, que é essa substânciazinha preta aqui, tá? E isso aumenta a capacitância dele, beleza? E quem teve essa ideia, na verdade, quem investigou várias maneiras de fazer isso, foi o tal do Faraday, que é esse cara aqui. Eu já falei dele várias vezes. Não tem como pular o nome dele quando a gente fala de eletromagnetismo. É esse cara. E esses aqui são justamente os capacitores esféricos de verdade que ele tinha, né? Ele usava isso daí. E no caso o material dielétrico é, por exemplo, esse material branco aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui dentro desse negócio que parece um cálice aqui, sei lá, uma cuia. Esse material branco é o material dielétrico que ele usava para isolar essas esferas. Então tem uma esfera metálica aqui no meio e tem uma de fora, né? E aí ele descobriu que com a presença do isolante melhora a capacitância. E isso acontece por causa dessa fórmula bem aqui. Então quando nós colocamos, olha só qual é a situação. A gente tem um material isolante, isolante e dielétrico é a mesma coisa, tá? Dielétrico significa isolante, mas a gente prefere chamar de dielétrico do que isolante, porque isso significa uma outra coisa. Então, quando a gente insere um material dielétrico ou isolante, que é a mesma coisa, entre as placas do capacitor, isso altera a capacitância dele através dessa fórmula aqui. Tá? Não é complicada essa fórmula. Basicamente, eu vou olhar para essa tabela aqui do lado direito e vou ver o seguinte: que material é esse? É papel, é óleo, é pirex, é porcelana, é silício, o que que é? Etanol, água. E aí nessa tabela eu vou capturar esse número, chamado constante dielétrica desse meio. No ar é praticamente igual a 1, o que significa que as capacitâncias que nós calculamos até agora são todas no ar. Todos os exemplos que a gente calculou até agora é uma capacitância no ar. Para obter a capacitância, quando a gente coloca, por exemplo, silício entre as placas, bem aqui vai entrar a capacitância do silício, que é igual a 12, certo? 12 é adimensional, esse número é adimensional porque ele é uma razão entre duas capacitâncias, tá? Então esse número K do meio em questão é chamado de constante dielétrica e é uma característica de cada meio e é adimensional, como eu esqueci. Ah não. Não acredito. Sumiu tudo que eu escrevi aqui. Vai fazer o quê? Vai ficar no vídeo. Opa, voltou. Solução bem simples, né? Tá. Beleza. Bom. Então, mas sumiu algumas coisas aqui. Deixa eu só colocar de novo aqui. Então, a energia do capacitor. Tenha um pouquinho de paciência comigo que eu já estou terminando, por favor. Vai ser isso aqui. Ok. Então, a capacitância
ela no meio vai ser igual a essa constante dielétrica, e eu estava dizendo que essa constante é adimensional, ela não tem dimensão, é um número puro. Então, a constante dielétrica do ar é 1, sem unidade, só o número 1. Por exemplo, do silício é 12, e é assim que a gente calcula, tá? É através dessa fórmula. Então, por exemplo, se a gente tivesse assim, um capacitor no ar, ele tem uma capacitância de 1 farad, tá? Qual seria a capacitância dele no silício? Vai ser a constante dielétrica do silício vezes a capacitância dele no ar. Ou seja, vai ser 12 vezes 1, vai ser 12 farads. Então esse número ele mostra por quantas vezes é multiplicada a capacitância num certo meio. Então no ar a capacitância é a mesma, não muda. No papel essa capacitância é dobrada, quase triplicada. No silício ela é multiplicada por 12 vezes. E no titanato de estrôncio a capacitância é multiplicada 310 vezes. Tá? E no vácuo é que seria exatamente igual a 1. No ar é quase igual ao vácuo nesse aspecto. Ok? E para finalizar, a permissividade elétrica de um material é uma constante que vai surgir depois em outras discussões, e ela é igual justamente a constante dielétrica do meio vezes o nosso epsilon zero. Tá? Então quando a gente estuda o campo num meio, a gente tem que substituir o epsilon zero pela constante dielétrica desse meio vezes o epsilon zero. Tá bom? E era basicamente isso que eu tinha para falar. Só queria deixar uma dica para vocês dessa aula de hoje. O que provavelmente pode cair na lista, já está na lista e pode cair na prova, seria essa questão da associação de capacitores e do capacitor no meio dielétrico. Vejam nas turmas anteriores lá do meu site, aqui ó, no meu site, turmas anteriores, essas duas aqui de física 3, tá? Tem exercícios sobre isso gabaritados, então pode servir de base também. Beleza? Então hoje seria isso, se não houver nenhuma questão. Desculpem aí ter avançado o horário. Nada, obrigado, professor.